Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome vais vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens...
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesta manhã de sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. E nós estamos aqui nesta manhã para buscar a presença de Deus juntamente com você nesta manhã. Como costumo dizer, e todos nós que somos amantes da palavra de Deus, da presença de Deus, não é verdade? Eu costumo dizer que coisa boa, meus irmãos, é logo cedo pela manhã, antes mesmo de ir para as nossas atividades laborativas e operacionais, quem sabe você é dona do lar, quem sabe você é um operário autônomo ou presta serviço para uma empresa. Coisa boa é você estar chegando aí no ambiente de trabalho, na sua casa, no seu lar, enfim, fazer o que quer que seja que você vai fazer agora nesta manhã, durante este dia, é estar revestido pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Aleluia! Estando sensível à ação do Espírito Santo. Coisa boa, meus irmãos, é poder desfrutar dos benefícios da presença de Deus. E é isto que nesta manhã nós vamos estar fazendo, buscar a presença de Deus. E você é o nosso convidado para estar aqui em um curto período de tempo, das 7 às 8 da manhã, estaremos aqui orando, adorando a Deus, falando das coisas concernentes à palavra de Deus, não é verdade? E fazendo orações, colocando as nossas súplicas, as nossas necessidades diante da presença de Deus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, eu louvo a Deus pela sua vida, por poder estar aqui juntamente comigo, desfrutando desta comunhão maravilhosa que o Senhor nos permite. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero começar já fazendo uma oração. Se você ainda não orou, ore comigo nesta manhã. Se você já orou, ore novamente comigo nesta manhã e creia que Deus tem uma bênção para você nesta sexta-feira. Então, baixe teu fronte, eleve os teus pensamentos ao Senhor e rasgue o teu coração na presença daquele que tudo pode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, em o nome santo e poderoso de Jesus, ó Pai, nós nos achegamos até a Tua santíssima e gloriosa presença nesta manhã, Senhor. Nós invocamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Nós queremos chamar a Tua atenção, aleluia, para as nossas vidas nesta manhã. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos para a nossa oração nesta manhã, Senhor. Aleluia, e atenda, Senhor, o anseio de nosso coração. Primeiramente, Senhor, antes de expressar aqui as nossas necessidades, antes de colocar aqui, Senhor, diante de Ti, meu Pai, aquilo que precisamos, eu quero Te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, qual o Senhor nos permite poder buscar a Tua presença, colocar a nossa vida no centro da Tua vontade, Senhor, aleluia, e desfrutar dos benefícios de um projeto perfeito, de um projeto grandioso e de um projeto maravilhoso que nós sabemos que o Senhor tem para a nossa vida. Conduza, Senhor, todas as coisas nesta manhã, todas as coisas, Senhor, em nossa vida,
dentro deste estúdio, a qual estamos aqui, Senhor, divulgando, aleluia, as coisas concernentes o teu reino, divulgando, expandindo, compartilhando a tua presença, Senhor, com todos aqueles, Senhor, que zelam pela tua presença, que almejam a tua presença, que almejam um dia estar com o Senhor, aleluia, aí nos céus, para toda a eternidade. Eu te agradeço, Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos irmãos, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ter tido os olhos abertos para o mundo espiritual, para a verdade, poder entender o real sentido da vida. Oh, larai, oxore, calará, managashandarabarraia. Obrigado, Senhor, abençoa, Senhor, agora eu te peço, abençoa a nossa vida, abençoa este dia, nós entregamos nas tuas mãos este dia, Senhor, nós colocamos todas as coisas na tua presença, Deus, porque o Senhor tem a resposta certa, no momento certo, e a tua palavra nos diz, ó Senhor, que a tua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, nós te engrandecemos nesta manhã, todo o temor, toda a reverência, aleluia, sejam dadas a ti nesta manhã, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, receba, ó Deus, tudo aquilo que te é devido nesta manhã, Senhor, honrarias e glórias pertencem ao Senhor, que fez os céus e a terra, que fez todo o ser existente que sobre esta terra habita, Senhor. Nós te adoramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Nós já estamos aqui com alguns irmãos, tem uma irmã que já está pedindo oração aqui, é Eliana Huerta. Eliana Huerta, peço oração pela vida de Marcela, por libertação na área sentimental, para Deus quebrar toda a corrente maligna da vida e da mente dela. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmã Eliana, com certeza nós já estaremos colocando esta necessidade na presença de Deus, as vossas vidas na presença de Deus, na certeza de que o Senhor, Ele lhe dará esta vitória que anseia o seu coração. Amém? Fique videologada conosco nesta manhã, buscando a presença de Deus. Eu tenho certeza que este é um dos melhores momentos do dia, se não o melhor momento do dia, a primícia do tempo da nossa vida, é colocarmos à disposição de Deus a nossa vida. Não é verdade? Coisa boa é dar as primícias ao Senhor. Deus se agrada quando nós colocamos em primeiro plano a sua presença, as coisas concernentes à sua vontade. E eu tenho certeza que Deus, Ele já está se agradando das nossas vidas nesta manhã. Aleluia! Você que estará videologado conosco neste período de tempo, não esqueça de clicar ali no joinha, no legalzinho ali, para confirmar a relevância deste programa, para que a plataforma do YouTube entenda, aleluia, que este programa, ele é uma bênção, aleluia, e automaticamente, então, este programa estará sendo divulgado na plataforma do YouTube e muitas almas serão alcançadas, aleluia, pela pregação do Evangelho de Cristo e pela presença gloriosa do seu Santo Espírito.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este programa, que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós estamos localizados aqui na Avenida Farrapos 312, a área sede, bem juntinho ao centro de Porto Alegre. Aleluia! Nós temos por pastor presidente deste ministério, desta obra, o pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia! O superintendente do Departamento de Cavaleiros é o pastor Wilson Resplandes. E o nosso líder aqui da área sede é, aleluia, o pastor Lucas Esteves. Este que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Júlio César Osório, que com alegria está aqui para buscar juntamente com você a presença de Deus. Aleluia, que maravilha, meus irmãos. Hoje nós estaremos trazendo um tema muito importante aqui neste programa. Os irmãos que conhecem ao longo dos anos, a qual nós estamos aqui à frente deste trabalho, divulgando o trabalho do Departamento de Cavaleiros, pregando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, sabe que nós costumamos trazer um tema sempre para abordar, para que nós venhamos, em diversas áreas da nossa vida, aleluia, entender o que Deus ele tem para nós, para a resolução de problemas, para decisões que precisamos tomar, para que nós possamos entender, segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus quer que nós não façamos, irmãos. Aleluia. E também entender, aleluia, aquilo que Deus, ele nos orienta, aleluia, em tantas áreas, em tantas situações que nós cristãos somos acometidos, não é verdade? E nesta manhã nós estaremos abordando um tema, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está lá em Eclesiastes, capítulo de número 7 e versículo de número 8, onde a palavra de Deus nos diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas, o seu final, aleluia, do que o seu começo. Coisa maravilhosa, meus irmãos, é a palavra de Deus. Ele nos alimenta nesta manhã, ele alimenta a nossa alma com a sua palavra. Fique aí e receba a bênção do Senhor nesta manhã. Aleluia, eu quero ver se tem mais algum irmão videologado aqui. Por enquanto, a irmã Eliana está conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E o Departamento de Cavaleiros continua ativo. O Departamento de Cavaleiros continua em evidência, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Eu sempre costumo aqui ressaltar, lembrar aos irmãos, que o Departamento de Cavaleiros, ele não é apenas um departamento de prestação de serviço congregacional, não. O Departamento de Cavaleiros, ele é um departamento de apacentamento, irmãos. Aleluia, ele é um departamento que veio por divina revelação da parte de Deus, aleluia, para agregar os irmãos, aleluia, na igreja, na obra de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Coisa boa é hoje poder enxergar, aleluia, os irmãos aqui na igreja que não faziam parte do Departamento de Cavaleiros. Na verdade, havia uma necessidade de receber esta revelação no seu coração. Aleluia, nós sabemos que normalmente a igreja ela tem os departamentos da União Feminina, da Juventude, departamento infantil, departamento diaconal, não é verdade? Mas o Departamento de Cavaleiros, ele veio para agregar todos os departamentos,
para que aqueles irmãos que estavam inativos, inoperantes na igreja, aleluia, sem fazer nada, irmãos. Olha só que perigo você estar aqui só sentado no banco, ouvindo a palavra. Não que isso seja uma coisa ruim, uma coisa má, não. Mas nós sabemos que Deus ele tem algo maior para você. Que Deus tem algo a mais para você. E uma das coisas que Deus tem para a sua vida é a comunhão. Não é verdade? Por isso, o Departamento de Cavaleiros, ele é sim um departamento de apacentamento entre a igreja, no seio da igreja. E eu vejo, nos dias de hoje, o resultado, irmãos, aleluia, que está gerando, aleluia, o Departamento de Cavaleiros. Muitos irmãos ativos na igreja, muitos irmãos cooperando na igreja, tendo uma visão mais aprofundada, aleluia, em relação ao Ministério Restauração, mais aprofundada, aleluia, em relação ao chamado que o próprio Senhor, ele tem, aleluia, para a vida dos irmãos, para a sua vida. Você que ainda não faz parte do Departamento de Cavaleiros, você, homem de Deus, servo de Deus, você tem esta oportunidade. E esta oportunidade, quem está lhe dando não sou eu, não é o irmão Christian, por exemplo, que está ali, já desde cedo, ali, operando os monitores de áudio e vídeo, não é o nosso pastor, não é o nosso líder, não, é o próprio Deus que está lhe dando esta oportunidade de fazer algo na obra de Deus, de ajudar, de agregar na obra de Deus, de colocar as tuas qualidades, as tuas virtudes, que o próprio Senhor te deu à disposição do trabalho do reino de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, quando nós olhamos aquele coral de homens adorando a Deus com liberdade, dando, aleluia, ali o seu suspiro, o seu fôlego de vida em adoração a Deus. Coisa maravilhosa, meus irmãos, é quando nós vemos ali, quando existe uma necessidade de um irmão, de uma irmã, muitas vezes aquelas irmãzinhas que não têm condição, aleluia, não têm condições e está com uma demanda, aleluia, está com um problema, está com uma necessidade, e ali vai o Departamento de Cavaleiros, mais especificamente falando da Brigada, aleluia, de Socorro, departamento a qual dá assistência, aleluia, às necessidades dos membros da igreja, deste corpo, aleluia, chamada igreja, o corpo de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, você que ainda não faz parte, venha, não perca mais tempo, aleluia, não fica protelando, aleluia, deixa Deus penetrar o teu coração com esta revelação e venha fazer parte do Departamento de Cavaleiros. Eu me alegro muito, meus irmãos, quando eu vejo aqui, eu que, pela misericórdia do Senhor, eu sou regente do coral, do Departamento de Cavaleiros aqui da área sede, e no início a gente tinha alguns irmãos ali, que eram os cavalheiros, que a primeira instância tinha sido alcançado por esta revelação. Alguns presbíteros, diáconos, auxiliares, o pastor que era representante, responsável e líder por esse departamento. Mas a maior parte, a grande maior parte da igreja não fazia parte daquele coral. Mas hoje, meus irmãos, quando nós vamos ali adorar a Deus, eu vejo os pastores, quantas vezes o próprio pastor Humberto, ele estando no culto, se posicionou ali no coral para adorar conosco, para fazer o trabalho, para trabalhar, quantas vezes lá no sítio, em Viamão, no Vale da Oração, nós assentados juntamente com o nosso pastor presidente, arrancando as leivas de grama, arrancando pedra, fazendo aquele açude. Irmãos, não somente pelo trabalho, aleluia, meus irmãos, mas pela comunhão que é gerada diante de um trabalho, aleluia, como este que é feito dentro do Departamento de Cavalheiros. Que maravilha nós podermos ver nosso pastor aqui
da sede, que é responsável aqui o pastor Josué, os demais pastores, aleluia, os irmãos, e aqueles irmãozinhos que estavam chegando no ministério, frequentando os cultos, irmãos que estavam em plena comunhão, irmãos que, aleluia, estavam ativos na igreja, frequentando a igreja, participando, aleluia, só que não faziam nada, e hoje estão alegres, trabalhando, cooperando, exercitando o ofício, aleluia, de um servo de Deus aqui na igreja. Que maravilha! Eu, verdadeiramente, estou muito alegre por aquilo que Deus está fazendo no departamento de cavalheiros. E você, irmã, aleluia, também Deus tem uma palavra para você. Você que não faz parte da União Feminina, você que não está ajudando algum departamento, o Ombro Amigo, Restaurando Vidas, o departamento de ensino, o departamento infantil, das crianças, da juventude, olha só, você também tem oportunidade de se envolver na obra de Deus, de se envolver, aleluia, com os trabalhos da igreja e estreitar, então, assim, aleluia, a comunhão no seio da igreja. Aleluia, louvado seja Deus, não fique de fora. Deus te chamou para caminhar uma vida, aleluia, de progresso, uma vida, aleluia, ativa na presença de Deus, e o Espírito Santo te conduzirá ao centro da vontade do Senhor. Eu tenho certeza que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós temos aqui Cauã Oliveira, paz do Senhor. Olha só, que Deus abençoe o irmão Cauã, que também é um dos integrantes do Departamento de Cavalheiros, ele que faz parte também, aleluia, do Departamento da Juventude. Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida, irmão Cauã, em nome do Senhor Jesus. Agora, aleluia, eu quero fazer uma oração, irmãos, aleluia, pelos pedidos de oração. Coloque aqui a sua necessidade, você pode escrever aqui no chat, aleluia, talvez você precise de algo específico para a sua vida. Quem sabe você precisa alcançar a vida de alguém, existe a necessidade de que alguém seja tocado nesta manhã. Aleluia, problemas de enfermidade físicas, espirituais, financeiras, ou seja, de qualquer ordem, em qualquer área. O nosso Deus, ele é um Deus, aleluia, que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, das causas impossíveis. E ele está aqui nesta manhã, ele está aí no seu lar nesta manhã, no seu trabalho, aleluia, nesta manhã. E ele estará operando, aleluia, grandes obras, uma grande obra na sua vida nesta manhã. Vamos orar, então. Eu quero colocar em específico aqui, aleluia, o pedido da irmã Eliana, que pede pela Marcela, por libertação, aleluia, na área sentimental. Também está entrando aqui a Fátima, aleluia, Silva, Lopes Silva. Glória a Deus, isso é maravilhoso, a oportunidade de servir a Deus. É verdade, irmã, coisa boa é poder ser útil, aleluia, na seara do Senhor. Vamos orar a Deus e colocar a vida dos irmãos, aleluia, na presença de Deus. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para a plena e total glorificação do teu nome, Pai. Ó Deus, nós sabemos e entendemos que a tua vontade tem sido realizada na terra por meio da igreja, Senhor. E por isso nós estamos aqui exercendo este ofício, aleluia, intercedendo pelo fraco, pelo necessitado, por aquele que precisa de uma provisão tua nesta manhã, Senhor. Eu coloco diante da tua presença, Senhor, a vida da Marcela, aleluia. Eu coloco, Senhor, na tua presença a vida da irmã Eliana, a vida do irmão Cauã Oliveira, a vida da irmã Fátima Lopes Silva. Aleluia, o Senhor conhece todas as coisas.
Ó Deus, os teus olhos são como chamas de fogo, e nada escapa da tua visão, das tuas vistas, dos teus olhos, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o deitar, o levantar, o caminhar sobre esta terra perante a tua presença, Deus. Aleluia, e o Senhor conhece as necessidades de cada um. Eu coloco em tua presença, Senhor, a vida da Marcela. Age, Senhor, poderosamente nesta manhã, nesta específica área que foi exposta aqui, Senhor, diante de nós neste programa. Diante da tua presença, Senhor, eu levo a vida da Marcela nesta situação, Senhor, onde ela precisa de uma libertação na área sentimental. Nós sabemos que o ser humano, ele muitas vezes é afligido pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, ó Pai. Ó Deus, e nós sabemos que prejuízo grande esta área da nossa vida pode causar, uma vez que nós não tivermos o controle e o domínio das nossas emoções. Mas nesta manhã que o teu Espírito Santo, ele venha conduzir a vida dela, ele venha dar a orientação, ele venha fortalecer e guiar, aleluia, ela, aleluia, para a melhor decisão, para a melhor escolha. Ô Senhor, quebra, Senhor, com as cadeias, quebra com as algemas, quebra, Senhor, com todo o laço nesta manhã, Senhor, liberta ela, aleluia, deste sentimento, e mostra, Senhor, que o Senhor tem nos chamado para ser livre e ser vitorioso, Senhor, diante de todas as situações que se apresentam. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção para a vida da irmã Marcela, para a vida, Senhor, da irmã Eliana, aleluia, a irmã Fátima e o irmão Cauã Oliveira. Eu coloco tudo, eu coloco todos perante a tua presença, Senhor, para que recebam aquilo que o Senhor tem já reservado para esta sexta-feira. Receba, irmão, receba, irmã, nesta manhã, a tua bênção e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Coisa boa, a gente começa a orar, e a vontade que dá é de permanecer na oração, mas o programa, ele exige que nós venhamos avançar, e nós temos que trazer uma mensagem para os irmãos. Eu prometo ser breve, mas entregar, aleluia, para os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Eu peço que você abra a sua Bíblia, então, no livro de Eclesiastes, para que nós venhamos ler alguns trechos da palavra de Deus, aleluia, e nós possamos entender o que Deus tem, aleluia, para a nossa vida nesta manhã. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 7, e versículo de número 8 em diante. Aleluia, Eclesiastes 7:8, diz assim a palavra de Deus. Aleluia, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, o quanto nos alegramos quando iniciamos ali algo que nós vamos fazer. Quando iniciamos um trabalho, quando iniciamos na obra de Deus, quando iniciamos um relacionamento, quando iniciamos ali um projeto, não é verdade? A euforia, a alegria, os bons pensamentos invadem o nosso coração, porque nós, afinal de contas, demos ali o primeiro passo, não é verdade? Nós iniciamos, e nós não desprezamos, não, de forma alguma, o fato de iniciar alguma coisa. Até porque, se nós temos que concluir, se nós temos que terminar algo, aleluia, um dia teve que ser iniciado este projeto, não é verdade? Então é tão importante quanto o fim, o iniciar. Só que a palavra de Deus está nos dizendo aqui que melhor é o final das coisas.
E todos nós que somos conhecedores da palavra de Deus, que temos o Espírito Santo em nossa vida, sabemos o porquê disso. Porque nós estamos, aleluia, nós fomos chamados para uma caminhada, a caminhada da fé, na presença de Deus, seguindo Cristo Jesus. Não é verdade? Nós sabemos que nós temos aqui nesta terra um longo trajeto para percorrer na presença de Deus. Aleluia, nos alegramos quando uma alma se rende a Deus, nos alegramos quando uma alma, ela começa a vir na igreja. Nós que fizemos parte, aleluia, do departamento de apacentamento, aleluia, nós nos alegramos quando pegamos o nome ali dos irmãos, quando vamos fazer uma visita, quando começamos a monitorar, assistenciar, acompanhar, auxiliar aquelas almas que estão começando. Isso é muito gratificante. Aleluia, louvado seja Deus, mas existe uma necessidade, aleluia, permanecer e concluir a obra que Deus iniciou, aleluia, naquela vida, em nossas vidas. Aleluia, não somente para a vida dos membros, dos que estão chegando, daqueles que são novatos, mas também da vida de todos nós, servos de Deus, obreiros do Senhor. Nós sabemos que muitos irmãos, irmãs, não é verdade, desistem no meio da caminhada, ou antes ali do finalzinho da caminhada, ou até mesmo próximo ao início ali, por não suportarem as situações que se apresentam diante deste desafio, aleluia, que é seguir Jesus Cristo. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo, ele diz ali no livro de Lucas, capítulo 14, né? Aquele que quiser seguir após mim, aleluia, ele tem que negar a si mesmo. Ele tem que tomar a sua cruz. Aí então Cristo diz, siga-me, não é verdade? Porque ele sabe que é impossível seguir a Cristo, seguir a Ele, seguir a Jesus, se nós não negarmos os nossos desejos, se nós não negarmos a nossa vontade. Aleluia, se nós não tomarmos a nossa cruz, nós não conseguiremos chegar aonde Jesus chegou, aonde Ele quer nos colocar, aonde Ele quer nos levar. E nem tampouco fazer aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Porque alguma coisa vai atrapalhar, irmãos. Alguma coisa vai interromper este projeto. Aleluia, tem coisas que eu costumo lembrar quando o assunto é este, é perseverança, é não desistir. Aleluia. E a primeira destas coisas é o desânimo. O desânimo, o dia a dia. Aleluia. É um dia após o outro. Aleluia. E eu quero lembrar para os irmãos que esta caminhada, ela só termina para nós quando nós partirmos desta terra, quando não tivermos mais neste corpo mortal, chamado templo do Espírito, aleluia, o fôlego de vida. Aleluia. Mas enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós estivermos nesta terra pela permissão de Deus e bondade e misericórdia, aleluia, nós temos que nos renovar. Nós temos que nos renovar. Nós temos que buscar forças, energia espiritual. Oh, larai, oxori, kalará, managachandarabarraia. Nós precisamos de uma manutenção da nossa vida espiritual. Caso contrário, irmãos, aleluia, nós desfalecemos. Primeiro ponto, porque a carne, ela se inclina para o comodismo. Aleluia, para a acomodação, para a desistência, não é verdade? Aleluia, o desânimo. Outra coisa que são acometidas aqueles que desistem, aleluia, são as lutas, as batalhas, não é verdade? Aleluia, agora, há pouco tempo atrás, eu fiz o convite a um irmão que estava vindo, ele se batizou, fez discipulado, estava vindo nos cultos,
muito contente, eu convidei logo ele para fazer parte do departamento de cavalheiros e fazer parte do coral. Ele estava muito contente, muito alegre, muito radiante, mas por algum motivo, aleluia, ele se entristeceu. Ele olhando para um ou para outro, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que isto é espiritual. A próxima ligação, o próximo contato que eu fiz com esse irmão, ele estava triste, desanimado, dizendo, meu irmão, eu não sei se eu devo estar aí com os irmãos. E ali ele expôs algumas reclamações, algumas coisas que ele não tinha se agradado. Aleluia. E, meus irmãos, isso acontece, essas batalhas, este choque entre irmãos nos departamentos, vai haver lutas, vai haver batalhas, quem sabe até com liderança, com os companheiros, com os colegas, companheiros de caminhada, aleluia, com alguma decisão, com alguma normativa que é imposta no ministério, que é determinada pelo ministério, vai haver estes problemas, mas nós precisamos permanecer, nós não podemos desistir no primeiro impacto, no impacto da primeira dificuldade, não. E este irmão, eu estou orando por ele, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração, aleluia, a grandiosidade da obra que Deus tem para a vida dele, e ele vai voltar em nome de Jesus, eu tenho certeza. Mas ele nem iniciou, esse irmão, ele nem iniciou, olha só que perigo, aleluia, o atentar para as dificuldades, aleluia. De outra coisa que eu quero salientar aqui, é a investida do inimigo, a investida do diabo, para que nós venhamos desistir. Ele luta com todas as armas, ele usa todos os seus recursos para interromper o projeto maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, nós vamos repreender esta ação. E eu quero fazer a oração final nesse sentido, aleluia, para que você consiga chegar aonde Deus quer te colocar. Para que você consiga fazer aquilo que Deus quer que você faça. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ter desânimo, irmãos, que vai te tocar nesta manhã. Não vai ter situações de dificuldade, problemas congregacionais ou extra-congregacionais que irá fazer você desistir e desanimar do chamado que Deus tem para a sua vida. E quanto à ação do inimigo contra as nossas vidas, então, aleluia, ele será envergonhado, aleluia, pois nós vamos repreender a ação do diabo contra a sua vida e você vai se alegrar no Espírito Santo. Você vai voltar ao primeiro amor, quem sabe você que começou aí a 100 por hora a obra de Deus e agora, hoje se encontra ali a 20, a 10 por hora, se arrastando, né? Só pela misericórdia, como de costume os irmãos costumam dizer, mas nesta manhã você vai se renovar. Nesta manhã você vai se alegrar na presença de Deus, e tudo aquilo que está te incomodando, te afligindo, aleluia, minando as tuas forças, irá ser retirado, e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Eu não tenho dúvida, aleluia, nesta palavra. Eu entrego esta palavra para a tua vida em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, como aquele que profere as boas novas de Cristo, aleluia. Viva em novidade de vida, foi para isto que ele nos chamou, para viver em novidade de vida. Aleluia, então te renova nesta manhã, te alegra nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos, que está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e versículo de número 6. Aleluia, 2 Timóteo 4, 6. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Olha só, irmãos, combati o bom combate. Aleluia! É entregar nas mãos de Deus, é colocar tudo que acontece aqui nesta terra nas mãos de Deus e confiar, e não desistir, permanecer, combater o bom combate. Foi para uma grande guerra, uma grande luta, uma grande batalha que Deus nos chamou. Combati o bom combate, completei a carreira. Olha só que maravilha. Completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Completar a carreira é necessário, irmãos. A palavra de Deus nos diz que se no último dia da nossa vida nós retroceder, Deus não se compraz. A salvação, ela será perdida. Olha só que coisa extraordinária, que coisa terrível. Perder a salvação depois de ter uma vida inteira na presença de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele fala que muitos dirão, eu preguei, eu cantei, eu fiz a obra, eu falei do teu nome. E ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, desistiu, voltou para o mundo. Aleluia, olha só, meus irmãos, o que segue dizendo a palavra de Deus. Já agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, continua prestando atenção, irmãos, nesta palavra, versículo 9, procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, desistiu, irmãos. Aleluia, Demas foi tragado pelas dificuldades. Aleluia, amando o presente século, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Aleluia, toma comigo Marcos e traz, porque ele, para mim, é útil para o ministério. Então nós vemos a necessidade, irmãos, que a obra tem, de que nós venhamos permanecer, e não somente a obra, particularmente a nossa vida com Deus, a nossa busca pessoal referente à nossa salvação, irmãos. Isso é muito preocupante, irmãos, ver com que grande facilidade desistem. Alguns irmãos abrem mão, aleluia, por causa dos problemas, desânimos, ou, aleluia, por causa dos ataques de Satanás. Aleluia, o versículo que eu li em Eclesiastes 7, melhor é o fim do que o início das coisas. Aleluia, quem sabe você começou muito rápido, muito ligeiro, muito entusiasmado, muito empolgado, e agora as tuas forças se foram. Quem sabe você já não tem o mesmo ânimo. Aleluia, mas nesta manhã o Senhor, ele vai te renovar. Nesta manhã o Senhor vai fazer uma obra na tua vida, você vai receber, aleluia, na tua vida, uma descarga de energia espiritual por meio da ação do Espírito Santo. E você vai continuar, você não precisa correr. O apóstolo Paulo, aleluia, ou melhor dizendo, aleluia, no próprio livro de Eclesiastes, aleluia, Salomão, observando as coisas aqui nesta terra, ele diz, a carreira, a corrida, ela não é dos ligeiros, ela não é dos mais velozes, dos mais ligeiros, oh, aleluia, mas é daqueles que permanecerem, que perseverarem e continuarem até o final. Olha só que coisa maravilhosa, que revelação extraordinária, é um dia após o outro, é passo após passo, aleluia, para que você chegue, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive este problema na minha vida, porque quem me conhece sabe do que eu estou falando, quem conhece o meu perfil, aleluia, sabe que eu sou uma pessoa bem ativa, muitas vezes até afoito, não é verdade? Eu quero fazer, eu quero realizar, eu sou uma pessoa bem ligeira, não penso muito, já estou fazendo,
Me envolvi, sim, muito na obra de Deus no início. Fiz muitas coisas para a glória do Senhor e pela sua misericórdia. Tanto operacional como espiritual. Eu me envolvi em 3, 4 departamentos, só que agora, irmãos, eu diminuí um pouco o ritmo, para que eu possa chegar até o final. Aleluia, porque eu entendo que eu não vou conseguir chegar lá no final, aleluia, com o mesmo ritmo. Aleluia. E eu não posso desfalecer, irmãos. Então, o que eu tenho que fazer é ter equilíbrio. O que você tem que fazer é ter equilíbrio. Aleluia. Não sei se você está nesta frequência frenética, neste ritmo acelerado, se você já está mais moderado, ou se está num ritmo lento. Eu não sei. O Senhor sabe. Mas você só não pode fazer uma coisa, ficar parado. Você só não pode fazer uma coisa, que é desistir. Então, nesta manhã, aleluia, o Senhor, Ele te renova. Lucas 14, para encerrar. Aleluia, louvado seja Deus. Lucas 14 e 25. Vamos fazer a última leitura desta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, aleluia, a palavra de Deus. Grandes multidões acompanhavam, e ele voltando-se disse, irmãos, eu vou ler só o versículo 28 em diante, porque o tempo não me permite que eu me estenda mais, irmãos. Amém? Versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, estas são as palavras de Jesus, irmãos. Amém? É Jesus que está falando aqui. Pois qual de vós, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir, para que não aconteça que, lançando o alicerce e não podendo acabar, todos que virem isso zombem de você, dizendo, ele começou e não conseguiu acabar. Estas são as palavras de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, irmãos, vamos atentar para esta revelação. Vamos atentar, aleluia, para esta palavra, para que nós possamos, aleluia, permanecer até o fim, sabendo que nós teremos sim dificuldades pela frente. Foi por isso que Deus derramou o Espírito Santo. Muitos irmãos, muitas pessoas não entendem por que as lutas vêm. Aleluia, é só você entender por que é que Deus derramou o seu Espírito na tua vida. Aleluia, não é para o teu deleite, para o teu prazer. Aleluia, mas para que você tenha força no dia da dificuldade, para que você tenha força no dia do desânimo, para que você tenha força e vença no dia em que o inimigo ter a tua vida como alvo de ataque, e ele investir contra a tua vida. O Espírito de Deus, ele está em você, e ele te conduzirá à vitória e à plena glorificação do nome do Senhor. Receba nesta manhã esta mensagem, receba nesta manhã esta palavra, receba a presença de Deus nesta vida e te renova em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos aqui o irmão Clair Brito, que Deus abençoe, irmão Clair Brito. Temos aqui também Fábio Lacerda Goulart. Glória a Deus, verdade, irmão Júlio. Deus abençoe, irmão Fábio Goulart. Que maravilha! Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram aqui nesta manhã videologados. Aleluia, que Deus abençoe este dia. Aleluia, eu quero estar orando para finalizar, concernente à mensagem que foi pregada. Estaremos encerrando. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, pela tua presença neste programa, e por ter falado conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor, concernente à mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero ministrar, Senhor, sobre a vida de todos os irmãos,
um renovo espiritual, um fortalecimento, uma recarga de energia nesta manhã, uma recarga de alegria. Quem sabe é a tristeza que está atrapalhando, mas nesta manhã a ação do teu Espírito renova este irmão, esta irmã, e ele recebe a porção que o Senhor reservou e preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Nós nos despedimos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E nós dizemos assim: paz, oração e união. Deus abençoe. Amém. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer.